Oi, gente, voltei aqui com mais um vídeo e será, gente, que é muito tarde para mostrar as piores leituras do ano para vocês? Será que ainda dá tempo de fazer esse vídeo de piores leituras? Agora, no finzinho de janeiro, é que eu vou estar conseguindo trazer esse vídeo para vocês, mostrando então as minhas piores leituras de 2024. Eu fiz aqui umas anotações porque eu também vou gravar o vídeo de melhores leituras. Espero que não atrase muito também, porque né, já vamos aí para fevereiro, mas ainda é relativamente o começo do ano, ainda dá para falar das leituras de 2024. Mas eu vou dividir esse vídeo em duas partes, porque para não ficar um vídeo muito grande e para separar por tema, né? Porque vai ser um vídeo de piores leituras hoje. E eu vou deixar o de melhores leituras para a próxima semana, então tá aqui separadinho. A lista de piores leituras tem 7 livros. Desses 7, eu só tenho esses 3 agora. Porque o resto eu já passei pra frente, já mandei embora naquela minha última troca no sebo, né? Que eu me desfiz de 40 livros. Então daquela vez foram embora todos esses livros que eu li e não gostei. Ficaram então dessa lista esses 3 que e só um recadozinho aqui, já que eu estou falando em trocas no sebo, é que eu não recomendo, tá, gente? E se caso você quiser ir em algum sebo e olhar como é a situação de troca, avaliem bem se o sebo está sendo justo com vocês, se o sebo está sendo honesto com vocês também, porque a gente sempre entende muito o lado dos sebos, por serem livros usados, por eles trabalharem com demanda de trocas e... Porque eu não sei vocês, mas eu sempre tive um carinho muito grande por sebos, especificamente esse que eu sempre costumei ir. Eu tenho um carinho, então eu tenho um histórico de compreensão com relação a sebos, porque a gente entende que é um mercado que eles já trabalham com livros usados, eles dependem dessa demanda de trocas e tudo, e precisam mesmo comprar por um preço acessível para poder vender por um preço acessível. Mas a gente também não pode deixar esse emocional, né, de ligação com o sebozinho e o lugar aconchegante que fazer com que a gente seja passada para trás, porque na minha última ida ao sebo foi isso que aconteceu. Eu achei muito desonesto da parte deles. O valor que eles me deram nos livros, assim, foi risível, foi como uma grande piada mesmo. Eu viajei horas com aqueles 40 livros, aquele peso, pra passar por aquilo. Eu viajei pra ser feita de tola. Foi risível, gente. 40 livros, entre eles livros hypados, livros esgotados, e eles me deram R$ 120 por 40 livros, assim, nem pra piada isso serve. Então, a gente tem que estar atento quando for a sebo, se tá sendo justo pra você, porque eles não têm dó, eles não têm pena, tá? E a gente tem que se ligar nisso. Eu vou aqui para a lista de piores leituras, então. O primeiro deles, gente, é A Pequena Livraria dos Sonhos, que é um dos que eu mandei embora. Vou talvez deixar a capa aqui. E é da Jane Colgan. Esse foi um dos livros hypados, porque essa autora, ela fez bastante sucesso no último ano, nos últimos 2 anos, os livros dela. Então, esse foi um dos livros que eu levei para troca, porque eu não gostei do livro, eu me decepcionei com a escrita, eu esperava mais. E teve umas falas que eu achei problemáticas no livro, umas falas da narrativa da autora, um contexto, umas falas meio preconceituosas até. E acabou que eu não gostei da leitura, então também achei umas falas meio sem noção. Eu fiz um vlog dessa leitura, eu não sei se o vlog tá aí no ar, porque eu acabei privando muitos vídeos quando eu fiquei ausente do canal. Mas se o vlog tiver público aí, vocês vão ver as minhas impressões dessa leitura. Eu não gostei do livro e por isso que eu mandei embora, tá? O outro, esse aqui foi disparado a pior leitura do ano pra mim, que foi Nosferatu. Acho que esse e mais um que tá aqui foram os únicos que eu dei 1 estrela. Gente, é muito raro dar 1 estrela pra um livro. Mas foi o que aconteceu com o Nosferatu. Foi uma das grandes decepções que eu tive nesse ano. Gente, que livro mais besta, que terror mais bobo, que
Que livro sem propósito. 607 páginas de um livro que é maçante, que nada acontece, que tudo é muito devagar e ao mesmo tempo a linha temporal corre muitos anos e você não se apega aos personagens. Eu achei os personagens muito antipáticos, principalmente acho que é Vicky, o nome dela, protagonista. E eu não consegui gostar de nada desse livro. O terror é bobo, os personagens são antipáticos, a escrita é maçante, enfim. Os itens que compõem a história, que compõem toda a questão de Terra do Natal e tudo, eu achei muito bobo mesmo. E eu tinha outra impressão sobre esse livro, porque ele é muito bem comentado, né, como um grande livro de terror. Eu esperava outras coisas e, nossa, muito decepcionante eu achei esse livro. Então, 1 estrela. Mandei ele embora também, que foi nessa leva que eu levei pro sebo. Pra vocês terem noção, né? Um livro que... uma leva de livros que teve Nosferatu no meio. Nosferatu e outros livros, assim, né? E eu consegui R$ 120, gente. Enfim, né? Quando eu lembro disso, quando eu lembro que eu praticamente me desfiz de Nosferatu por R$ 3, porque eu e uma amiga fizemos as contas, né? A minha amiga fez as contas pra mim de quanto foi pago nesses livros. Cada livro saiu por R$ 3. É risível, sabe? Aquele meme dos R$ 3. Mas enfim, né? Vamos seguindo. 2025, coisas novas. Espero que não frustrações novas com esse sebo, porque eu aprendi a lição. Eu não vou mais levar livro pra troca nesse sebo. Aprendi de vez essa lição. Eles me decepcionaram de verdade nessa questão. Enfim, vamos seguindo. O próximo, gente, é um que eu tentei ler em e-book, que é Depois das Brasas. Eu li 32% desse livro. É um livro que foi bem hypado, muito comentado. E eu li 32% e eu não consegui continuar a leitura. É uma escrita muito, assim, inexperiente, uma escrita... Parece um livro de Wattpad. Parece muito aquelas histórias que a gente lê no Wattpad. E não julgando, não colocando tudo no pacote só, porque, né, claro que vão ter livros de lá que vão ser bem construídos, pode acontecer, claro, né? Mas eu acho que é uma característica, né? O que a gente lembra mais quando fala no Wattpad é esses livros mal escritos, uma escrita inexperiente mesmo. Então eu tive essa impressão com esse livro. E enfim, eu abandonei, não consegui continuar a leitura. O próximo é Horror na Colina de Derry, então eu terminei esse, eu li todo, mas eu não gostei do livro também. Acho que esse foi um dos que eu dei 1 ou 2 estrelas também, acredito. Eu não sei, eu fiquei com a impressão de que eu peguei um livro pela metade, que eu peguei... Eu falei isso no vlog, que eu falei sobre ele. Eu fiquei com a impressão de que eu tava vendo um filme, que eu cheguei em casa e já tava metade dele. Já tinha passado metade e eu fiquei acompanhando o resto. Eu tive essa impressão. Pra mim, tava faltando mais contexto pra o livro ter um começo. Parece que ele já tava se desenrolando da metade. Eu tive essa impressão. Então, eu não gostei do livro. E o próximo é A Garota dos Pesadelos, que esse sim eu tenho aqui, gente. Esse aqui é a continuação de Ana Vestida de Sangue, o que é irônico, porque Ana Vestida de Sangue vai pro meu vídeo de melhores leituras do ano. Foi uma das minhas melhores leituras. E aí a continuação dele veio aqui pros piores. Como pode? Veio pras piores leituras do ano. A Garota dos Pesadelos. Eu me decepcionei com ele. Assim, teve um desfecho, né? Estava esperando o desfecho, porque ficou um gancho do primeiro livro. Mas foi um desfecho que eu não gostei. Aqui os personagens estão muito diferentes. As características que eles tinham e que eu gostei tanto no primeiro livro, aqui perdeu o sentido, perdeu um pouco do impacto e tem umas coisas incoerentes e desnecessárias. É como se eles tivessem se modificado, mas que a autora não especificou o que foi isso. É só como se ela tivesse escrito sem saber manter os personagens como eles eram, sem saber manter as características deles. Então ficou como se fosse
uma mudança abrupta, como se fossem outras pessoas, só que são as mesmas. Eu não sei se eu tô explicando direito, mas eu me decepcionei com isso. A mudança na personalidade dos personagens, que ficou muito sem sentido pra mim. Enfim, tá? Vou continuando. O próximo, gente, é esse aqui, que foi também uma grande decepção, porque é uma autora que eu gosto tanto, Nora Roberts. Ai, gente, não é esse, tá? Eu peguei o livro 3 da trilogia, do nada eu peguei o livro 3. Mas o que eu li, deixa eu tentar encontrar ele. Peguei aqui, gente, foi esse aqui o primeiro, Bruxa da Noite, dessa trilogia da Nora, que eu tinha muita expectativa. Mas foi um livro que eu demorei pra terminar, eu pensei em abandonar várias vezes. E foi um livro difícil pra concluir. Tão diferente dos outros que eu li da Nora, assim. Eu achei esse livro aqui com umas frases de efeito ridículas, um casal muito ridículo, eu não consegui gostar desse casal. Eles sozinhos já são irritantes, né? As personalidades deles sozinhos já são irritantes. E aí quando juntou os dois, ficou simplesmente um casal muito ridículo, eu não gostei deles. A fantasia, que a parte da fantasia eu achei muito mal desenvolvida. Olha, ele foi maravilhoso nos primeiros 2 capítulos, quando tava em gerações, muitas gerações atrás desses personagens que seriam então os protagonistas. Esses primeiros 2 capítulos falando sobre a Bruxa da Noite foi incrível, tinha tudo para ser um livro que eu ia amar de fantasia, falando sobre a sorte, a Bruxa da Noite. Mas aí, quando atravessou gerações e foi para os filhos dos filhos dos filhos dela, né, que seria a Iona, isso, a Iona, e os outros 2 primos dela, que vão ser os protagonistas dos outros 2 livros. Aí eu não gostei mais, eu fui me decepcionando com o livro. E eu achei que é uma fantasia que não anda, sabe? Eles têm um vilão que eles têm que derrotar de séculos atrás, que é esse bruxo poderosíssimo. Mas nada acontece com relação a isso. É o livro inteiro eles se preparando para esse evento gigantesco de proporção, né? Que vai alterar o destino deles e tudo. O livro todo eles se preparando para esse momento, principalmente a Iona. E quando chega o momento em si, o grande momento, não foi grande coisa, não foi nada, simplesmente, e ficou então para o segundo livro, para talvez se resolver no segundo e terceiro, porque é uma trilogia, né? E eu, apesar de não ter gostado desse, eu ainda quero insistir na trilogia, porque eu gostei mais dos outros 2 personagens. Dos outros casais eu gostei mais do que a Iona e o Boyle. É Boyle McGrady o nome dele. Então são 6 amigos e 3 desses são os descendentes da Bruxa da Noite, que é a Iona, a Branna e o Conan. E eu gostei mais, eu achei mais interessante o Conan e a Branna. Então eu queria ler mais sobre eles nos próximos livros, mesmo tendo me decepcionado com esse. E por último, gente, é esse livro aqui, O Passeador de Livros, que eu ganhei de presente. Eu ganhei de presente em 2023, eu acho. Foi, eu ganhei porque na Livraria dos Sonhos. Parece que colocar coisas relacionadas a livros na minha wishlist não deu muita sorte, né, amiga? Esses livros eu ganhei da Thay de presente, mas foi uma wishlist que eu montei, então ela me deu livros que eu queria, que eu tinha escolhido, né? Montada essa wishlist, e eu montei muita coisa assim relacionada a livros, a livraria disso, não sei o que de livros, sabe? Livros com esses títulos. E parece que não deu muito certo, porque os 2 eu odiei. Eu não gostei dos 2. Mas o pior de todos eu achei esse. Passeador de Livros. Como explicar o que eu não gostei desse livro? Ai, gente, eu não sei como dizer, até porque já esqueci de boa parte das coisas. Foi um livro muito assim, esquecível pra mim, passável. Mas um grande problema que eu vi nesse livro é o personagem, o fato do personagem aqui, o senhorzinho, ele
tratar muito livros como a solução para tudo, a solução para os problemas. E assim, tem personagens muito solitários e envolvidos em seus dramas pessoais, e esse senhor vai ainda ter esses personagens e agindo como se o livro certo fosse resolver o problema na vida dessa pessoa. E, gente, às vezes não, às vezes é um problema de vida adulta que não é um livro que vai resolver, infelizmente. São outras atitudes que têm que ser tomadas, não é ler um livro, sabe? Então, assim, apesar de ser uma leitora, né, que vive muito nesse mundo dos livros, e eu amo, é óbvio, né, tem um canal aqui voltado para leituras, mas eu achei um problema a bolha que esse personagem é envolvido, essa bolha dele que vive numa áurea de realidade. Gente, o minha ring tá ficando escura do... Então, o maior problema que eu achei foi essa áurea de realidade que o personagem é envolto. É num mundo muito irreal na cabeça dele. E eu não sei, acho que isso pode passar um tipo de mensagem errada. Foi o que eu senti, eu me senti incomodada lendo esse livro. E é claro que é uma escrita assim, poética, né? Meio fábula, metafórica, talvez. E a gente não deve levar ao pé da letra os personagens aqui, até porque eles são bem irreais também. Mas eu não sei, gente, eu me senti incomodada com isso. E também pelo fato da menininha, uma menininha pequenininha, ficar indo aqui e ali para todos os lugares com esse senhor, um desconhecido, e ninguém parece notar, ninguém parece se importar, porque o livro é só sobre isso. O livro é um enredo muito aqui. O meu mundinho nessa bolinha, só acontece isso. Parece que não existe uma rua por fora desse mundo, dessa vilazinha que eles vão percorrendo. E o enredo todo é construído nesse espaçozinho minúsculo. Então dá a impressão de que fora disso não existe mais nada. Então achei uma escrita incompleta também. Mas enfim, né? Não vou detonar mais o livro aqui. Até porque esse livro foi muito querido, eu acho. O que eu vi dele de resenha, teve gente que se emocionou muito. E é um livro muito cativante, né? E talvez seja, se você levar para esse lado mais fantástico, mais realismo mágico, seria assim. Eu não sei definir muito bem os gêneros, subgêneros literários, mas acho que se trata então dessa temática, um realismo mágico, talvez. Se você levar mais para esse lado fantástico, talvez seja um livro cativante, mas eu levei mais pro lado realista, mais real, e teve muitos pontos assim nesse livro que me incomodou, e a incoerência também. Gente, não é um livro pra mim, é isso, não foi um livro pra mim, não foi um livro, uma escrita que pegasse em mim, chegasse em mim. Então foi um livro que me passou batido. É isso. E esse foi então o vídeo de piores leituras do ano, gente. Me conta aí se tem algum desses livros que vocês compartilham da mesma opinião, ou se vocês se surpreenderam com essa opinião negativa de algum livro que eu falei aqui. Então essas foram as minhas piores leituras do ano. E fiquem aguardando que na próxima semana eu espero trazer o vídeo de melhores leituras, e quem sabe tem algum livro que você tem alguma opinião para me dizer também, para compartilhar comigo. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijos e até lá!